Dando início a uma revisão, vamos lá. O assunto que a gente viu no segundo bimestre, que vai ser assunto da prova, se trata sobre funções oxigenadas. Então, quando a gente fala oxigenadas, lembra o elemento oxigênio. Então, quer dizer que além do carbono e hidrogênio que é presente nas substâncias orgânicas, vamos ter também a oxigenada, o oxigênio. Já na nitrogenada, como o próprio nome está falando, a gente tem a presença do elemento nitrogênio. Então, vai ter algumas substâncias que, além de carbono e hidrogênio, vai ter o elemento nitrogênio. Outras, além desses três elementos, carbono, hidrogênio e nitrogênio, vai ocorrer também a presença do oxigênio. Então, em sala, a gente estudou 10 grupos funcionais. A gente viu o álcool. O que é um álcool? É quando eu tenho um grupo hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Carbono que só faz ligações simples. Então, quando você vê um grupo hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono saturado, você tem a função oxigenada chamada de álcool. Outra função, aldeído. O que é um aldeído? É quando eu tenho uma carbonila. O que é uma carbonila? C dupla O ligada a um hidrogênio. Então, aqui eu tenho a função aldeído. Então, sempre que você encontrar uma carbonila e em uma dessas extremidades tiver um hidrogênio, de um lado ou do outro da carbonila, você tem a função oxigenada aldeído. Outra função que parece com essa, mas o nome é bem diferente, ácido carboxílico. Então, o que é um ácido carboxílico? Vamos lá. Ácido carboxílico é quando eu tenho uma carbonila e a essa carbonila eu tenho um grupo hidroxila ligado a ela. Então, eu tenho a função ácido carboxílico. Observe a diferença do ácido para o aldeído. O aldeído eu tenho a carbonila e a essa carbonila um hidrogênio ligado. No ácido, em vez de ser um hidrogênio, é o grupo hidroxila, que é o OH, ligado a essa carbonila. Outra função oxigenada é a cetona. O que é uma cetona? É quando eu tenho a carbonila, que é o C2O, entre cadeias carbônicas. Então, observe que eu nem posso ter hidrogênio em uma das extremidades, nem posso ter o OH, porque se for hidrogênio é aldeído, se for o grupo hidroxila, que é o OH, é um ácido. Então, tem que ser cadeia carbônica tanto numa extremidade como na outra. Outra função oxigenada, éster. Lembrando que no éster eu tenho outra função que o nome é parecido, mas são bem diferentes. Vamos lá. O que é um éster? É quando eu tenho uma carbonila, que é o C2O. A essa carbonila eu tenho um oxigênio ligado e a esse oxigênio eu vou ter uma cadeia carbônica, né? Porque se fosse um grupo hidroxila, ou seja, ligado ao oxigênio tivesse um hidrogênio, não seria éster, seria ácido carboxílico. Então, prestar atenção à diferença entre ácido e éster. O outro grupo funcional que é parecido, a nomenclatura com o éster, é chamado de éter. Que grupo é esse? Então, observe que aqui eu vou ter sempre, obrigatoriamente, o oxigênio como heteroátomo, então ele vai se encontrar entre cadeias carbônicas. Então, tem o grupo funcional éter. Aqui não tem, no éter, né, carbonila, é o oxigênio como heteroátomo, ou seja, ele vai ter que estar presente entre cadeias carbônicas. Outro grupo funcional oxigenado que a gente viu é o fenol. O que é o fenol? O fenol é quando eu tenho o anel aromático. O que é o anel aromático? É quando eu tenho 6 carbonos
e 3 ligações duplas de modo alternado. Como assim? Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. E esse anel aromático, chamado de benzeno, tem o grupo hidroxila ligado ao carbono. Então, eu tenho aqui o grupo funcional fenol. Então, só aqui já foi 7 grupos funcionais. Os 7 que a gente viu são funções oxigenadas. Vamos ver agora nitrogenadas. Primeira, nós temos a amina. O que é uma amina? A amina ela é derivada da amônia. Como assim? Amônia é NH3, né? Então, amônia é NH3. E a amina? Um dos hidrogênios ou mais vai ser substituído por cadeia carbônica. Então, observe que aqui eu tenho a função amina. Temos também na função nitrogenada a amida. O que é uma amida? É quando eu tenho a carbonila. Então, observe que eu tenho C dupla O e a essa carbonila eu tenho um nitrogênio ligado. Possa ser que ocorra a substituição dos hidrogênios aqui ou não. Desde que você tenha uma carbonila ligada ao nitrogênio, você tem o grupo funcional amida. E temos também o nitro composto. O que é o nitro composto? Nitro composto é quando eu tenho NO2 ligado a uma cadeia carbônica. Então, aqui estão os 10 grupos funcionais que a gente viu. Repetindo, álcool, que é quando eu tenho o grupo hidroxila ligado a carbono saturado. Aldeído, que é quando eu tenho a carbonila, que é C dupla O, ligada a hidrogênio. Ácido carboxílico, que é quando eu tenho a carbonila ligada ao grupo hidroxila, que é o OH. Temos a cetona, que é a carbonila entre cadeias carbônicas, então eu tenho o grupo funcional cetona. O éster é quando eu tenho a carbonila, a essa carbonila eu tenho um oxigênio ligado, e na outra extremidade do oxigênio eu tenho que ter cadeia carbônica, não pode ser hidrogênio, que se fosse hidrogênio seria ácido. Então aqui tem que ser uma cadeia carbônica para ser o grupo funcional éster. O outro, que o nome parece com éster, é o éter, mas observe que a diferença, aqui eu tenho uma carbonila, aqui eu não tenho carbonila. O que tem que ter no éter? O oxigênio como heteroátomo, ou seja, ele vai aparecer entre cadeias carbônicas. Já aqui é o grupo funcional fenol, onde eu tenho um anel aromático ligado ao grupo hidroxila. Então, aqui acabou as funções oxigenadas que a gente estudou, vamos para as nitrogenadas. Nitrogenada, primeiro nós temos a amina, que é derivada da amônia, que é NH3, onde um ou mais hidrogênio pode ser substituídos por cadeia carbônica. Então, aí eu vou ter o grupo funcional amina. E já a amida eu tenho que ter a carbonila, e a essa carbonila eu tenho que ter um nitrogênio ligado. Aqui pode ocorrer a substituição dos hidrogênios ou não. Desde que o nitrogênio esteja ligado a uma carbonila, que é C dupla O, eu tenho um grupo funcional amida. E por último, o nitro composto. O que é um nitro composto? NO2 ligado à cadeia carbônica.